Então você finalmente saiu da poupança para rentabilizar melhor os seus investimentos, mas aí você se depara com um monte de letras, CDI, Selic, LCA, LCI, e acaba que fica perdido. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre renda fixa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus, especialista em investimentos, e aqui no canal a gente fala sobre finanças e investimentos e eu compartilho um pouco da minha experiência com vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você já se inscreva no canal, me ajudando a chegar nos primeiros 100 inscritos, deixe o seu like e poste aí nos comentários se você possui ativos de renda fixa na sua carteira. Eu vou dividir esse vídeo em alguns tópicos para que ele fique mais dinâmico, então vamos partir do primeiro ponto, que é o que é a renda fixa. A renda fixa nada mais é do que aquela classe de ativos onde você vai saber exatamente a sua rentabilidade no momento da aplicação. Então eu gosto de trazer o exemplo do empréstimo bancário. Na aplicação de renda fixa vai acontecer o inverso. Ao invés de você ir até a instituição financeira buscar um crédito para pagar juros para a instituição financeira, ela que vai te pagar juros por você ter emprestado seu dinheiro para ela. Então você vai buscar ali dentro dos produtos da instituição o que ela tem de investimentos, né? E você vai emprestar seu dinheiro para ela para que ela possa emprestar para outras pessoas. Com isso, ela vai te pagar uns juros que vai ser os rendimentos dessa sua aplicação. O segundo tópico é sobre quais são os indexadores existentes na renda fixa. Então nós temos a própria Selic, que é a taxa básica da economia aqui do Brasil. Ela é definida pelo Banco Central através do Copom. A gente tem também o IPCA, que é o índice de inflação da economia medido pelo IBGE, e temos também o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que são as negociações entre as instituições financeiras, e ele é sempre 0,1 a menos do que a Selic. Então nós temos títulos pré-fixados, os títulos pós-fixados e os títulos híbridos. Eles vão ter ali uma parte que é pós-fixada e também uma parte pré-fixada, onde somando as duas você vai ter a sua rentabilidade em cima da sua aplicação. E o título pós-fixado ele funciona acompanhando o índice que ele vai ter atrelado à aplicação. Então, se esse índice ele sobe, você vai ter uma rentabilidade maior em cima dos seus investimentos. Agora, se ele desce, se ele cai, você vai perdendo ali um pouco dessa sua rentabilidade. O título pré-fixado é aquele título onde você vai pré-estabelecer já, no momento da aplicação, a taxa que você vai levar até o vencimento desse título. Então, se a taxa da sua aplicação era 10% ao ano e ele tinha um vencimento para 3 anos, você vai ter essa taxa do início ao fim dessa aplicação. Já no título IPCA ou título híbrido, você vai ter a variação do IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então, a variação do IPCA, se ele subir, você vai ganhando mais, se ele cair, você vai ganhando menos, e a taxa pré-fixada ali que vai ser somada a isso, fazendo a composição desse indexador. O terceiro tópico é sobre quais classes existem dentro da renda fixa. Então, ela é dividida em 3 grandes grupos. São os títulos de emissão bancária, os títulos de crédito privado e os títulos do Tesouro Nacional. Dentro dos títulos de emissão bancária, a gente encontra diversos ativos, só que vamos falar somente dos principais que são comercializados entre as pessoas físicas, que são a poupança, os CDBs, que é o Certificado de Depósito Bancário, a LCI, que é a Letra de Crédito Imobiliário, e tem como finalidade fomentar o setor imobiliário na economia, e a LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio, que assim como a LCI, financia ali a parte do agro no nosso país. A poupança eu acredito que todo mundo conheça, ainda é o principal investimento do brasileiro, a maior parte do recurso investido ainda encontra-se na poupança e ela tem a rentabilidade de acordo com uma regrinha que vai depender da taxa Selic. Se a taxa Selic estiver abaixo de 8,5%, ela vai render 70% da Selic mais a TR. Se a Selic estiver acima de 8,5%, ela vai render 0,5 ao mês mais a TR. E o rendimento da poupança segue data de aniversário. Então, se você faz uma aplicação em uma data determinada, aquela data vai ser a data de aniversário da sua aplicação, você sempre vai receber os rendimentos ali. Se você resgata antes de fechar o mês inteiro, você não recebe nada. Então isso também acaba sendo muito ruim na poupança, porque se você faz uma aplicação, ela não rende por dia útil, mas sim por data de aniversário. Você resgatando antes, você vai perder todo aquele prazo que você deixou aplicado. Nos CDBs, geralmente você vai encontrar a rentabilidade dele pós-fixada, indexada a um percentual do CDI. Então é quando você vê ali 100% do CDI
CDI, 110% do CDI. Também existem CDBs pré-fixados e o prazo também vai depender da instituição que fez a emissão. Então existe CDB com liquidez diária, existe CDBs mais longos, como resgate somente no vencimento, e a mesma coisa para LCA e para LCI. Geralmente você vai encontrar em um percentual do CDI, mas existe também as pré-fixadas. E esse ano o Conselho Monetário Nacional fez uma alteração na LCA e na LCI. Elas possuem um prazo de carência mínimo de 90 dias e agora eles estenderam esses prazos. Então para a LCI agora o prazo mínimo é de 12 meses e para a LCA de 9 meses. Então você investindo em algum desses dois, você não vai resgatar antes desses prazos. E como a LCA e a LCI são isentos de imposto de renda, a gente sempre fica se perguntando se é melhor investir nelas ou se é melhor investir num CDB. Então a gente precisa fazer uma comparação. Quando a gente tem, por exemplo, um CDB de 110% e uma LCA ou um LCI de 92%. A gente faz uma regrinha do gross up, que é onde você vai pegar a taxa dessa rentabilidade dividido por 1 menos o imposto de renda. E esse imposto de renda ele vai depender ali do prazo dessa aplicação. Geralmente o mais usual que a gente coloca é o de 15% para considerar a alíquota mínima do CDB. E você pode seguir sempre fazendo pela LCA por ser isento de imposto de renda. Então você colocando 92% de CDI dividido por 1 menos 0,15. O resultado já vai dar ali o percentual que o CDB deveria render para valer mais a pena do que essa aplicação da LCA ou da LCI. Na parte de crédito privado nós temos o CRI, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, o CRA, que é o Certificado de Recebível do Agronegócio, e as debêntures, que são títulos emitidos por empresas para captação de recursos. Os CRIs e os CRAs eles são emitidos por empresas securitizadoras. Então, por exemplo, uma empresa construtora, ela está fazendo ali o lançamento de um empreendimento imobiliário e ela precisa de recursos para fazer a construção desse empreendimento. E ela vendendo os apartamentos, geralmente é de forma financiada e ela vai demorar muito para receber todo esse valor dos pagamentos das pessoas que comprarem os apartamentos. Então, ela procura uma securitizadora para antecipar todo esse valor para ela, emitindo um CRI, e os investidores vão ali comprar esse CRI para financiar a construção dessa obra. Então, ao invés dos pagamentos dos apartamentos ali serem direto para a construtora, os pagamentos vão cair direto para os investidores que fizeram a compra desse CRI. Então, eles vão ter ali a rentabilidade dos juros em cima dessas aplicações que eles fizeram. E com o CRA a mesma coisa, só que voltado para a parte do agronegócio. São produtores rurais, empresas rurais que querem fazer alguma expansão, algo nesse tipo, procuram as securitizadoras para emitirem o CRA e assim disponibilizar para os investidores a captação de recursos. Dentro das debêntures existem as debêntures tradicionais e as debêntures incentivadas. São emitidas por empresas que fazem o desenvolvimento do país. Então, por exemplo, uma empresa faz a construção de rodovias, ela consegue emitir uma debênture incentivada, que o diferencial dela em relação à tradicional é que ela é isenta de imposto de renda. Então, o investidor ele pode optar também por investir em uma debênture incentivada, buscando essa isenção do imposto de renda. E na parte do Tesouro Direto nós temos o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. Vamos dar uma olhadinha aqui no site para detalhar melhor para vocês. Bom, pessoal, a gente está aqui no site do Tesouro Direto. Vamos dar uma olhadinha aqui nos títulos para a gente entender melhor como funcionam os indexadores de renda fixa. Então aqui nós temos o Tesouro Pré-fixado, temos o Tesouro Selic e também o Tesouro IPCA. Aqui a Selic é a nossa taxa básica de economia e o IPCA é a nossa taxa de inflação. No Tesouro Pré-fixado, a gente pode ver aqui que hoje ele está pagando uma rentabilidade anual de 10,88. Então, a gente investindo hoje nesse título, lá no vencimento, em 2027, a gente receberia todo esse montante corrigido a essa taxa de 10,88 ao ano. Já o Tesouro Selic, ele é um ativo pós-fixado, então ele vai acompanhar a variação da taxa Selic, mais essa taxa pré-fixada, de 0,08. Então, hoje a gente tem a Selic a 10,50, você comprando esse ativo e permanecendo com ele até o final da vigência aqui em 2027, você vai receber essa variação da taxa Selic mais essa taxa pré-fixada. E a mesma coisa aqui no Tesouro IPCA, o indexador que a gente fala que é híbrido também, onde você vai ter a variação da inflação mais essa taxa pré-fixada de 6,05, levando até o vencimento, é essa taxa que você vai receber. E aqui nós temos diversos vencimentos, onde você pode escolher qual que fica melhor para você de acordo com a sua estratégia de investimentos. E esses mesmos indexadores funcionam para os títulos de emissão bancária e também para os títulos de crédito privado. A grande diferença vai estar na Selic, que geralmente é mais utilizado o CDI quando a gente fala dessas outras duas classes. O quarto tópico
que nós vamos falar é sobre a segurança de se investir na renda fixa. Então, quando a gente fala de títulos de emissão bancária, a gente tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e ele tem por finalidade trazer respaldo aos investidores que fazem ali aplicações nessa classe de ativos. Então, se você investe em um CDB, por exemplo, em uma instituição X e essa instituição quebra, até determinado valor você vai ter essa garantia do FGC. E as regras que funcionam ali para você conseguir ter cobertura do FGC é que você precisa ter no máximo 250 mil investido por instituição e por CPF, limitado a R$1 milhão e o prazo de 4 anos. Se você, por exemplo, possui conta em 5 instituições diferentes, com 250 mil em cada uma, e as 5 quebrem, você só vai receber 1 milhão. Você vai perder 250 mil, porque você já vai ter extrapolado ali esse teto máximo de 1 milhão nesse prazo de 4 anos. Agora, quando a gente fala de títulos de crédito privado, CRI, CRA e Debenture, nenhum deles tem garantia do FGC. Até por isso que eles são títulos mais arriscados. Quando a gente vai buscar um título desse, a gente tem que ponderar alguns fatores de risco, a gente precisa analisar melhor as empresas que são emissoras desses títulos para entender qual que é a situação financeira delas, se existe um risco de calote ou não, para que a gente assim não tenha dor de cabeça. E quando a gente investe em títulos do Tesouro, a gente está investindo no menor risco possível, porque a gente está emprestando nosso dinheiro para o governo, e é muito difícil chegar ao ponto do governo quebrar e não conseguir honrar com todas as pessoas que fazem os investimentos no Tesouro Direto. Quando a gente faz uma classificação de risco, a gente tem como mais seguro os títulos do Tesouro Direto, depois títulos de emissão bancária que possuem a garantia do FGC e por fim os títulos de crédito privado, onde ali a gente vai ter os mais arriscados dentro da classe de renda fixa. No quinto tópico a gente tem a tributação, então existem ativos tributáveis e ativos isentos, onde os isentos são as LCAs, os LCIs, os CRIs e os CRAs, justamente porque eles têm essa finalidade de fomentar os setores do agronegócio e do imobiliário. Então o governo viu como um incentivo para captar recursos para desenvolver esses setores, dá isenção nessas classes de ativos. Agora, nos demais, todos eles possuem a mesma regra da tabela regressiva, onde você vai investindo e a sua alíquota do imposto de renda vai decaindo conforme o prazo do investimento. Então, ela tem o início lá em 22,5, onde você aplicando de 0 a 180 dias, você vai permanecer com essa taxa. De 181 dias a 360 dias, a sua taxa vai cair para 20%. De 361 dias a 720 dias, a sua taxa vai cair para 17,5%. E acima de 721 dias, a sua taxa ela vai permanecer em 15%, que é a alíquota mínima do imposto de renda. E lembrando que o imposto de renda ele ocorre somente em cima dos rendimentos. Então, no momento do resgate, já vai ser descontado direto na fonte, em cima somente dos rendimentos. E no sexto tópico, a gente vai falar sobre marcação a mercado. Então, todos os ativos de renda fixa a gente já viu que eles vão ter ali uma taxa pré-estabelecida, onde a gente vai levar ele até o vencimento e receber essa taxa, mas existe também a possibilidade de uma saída antecipada. Então é possível a gente realizar a venda desses ativos antes do seu prazo de vencimento. Só que aí a gente vai estar sujeito à marcação a mercado e é onde a gente pode ocorrer ali de ter um prejuízo em renda fixa. A gente fala que a renda fixa você vai ter uma rentabilidade já garantida, mas também existe a possibilidade de você ter um prejuízo em caso de uma saída antecipada desfavorável. O que acontece na marcação a mercado é que o preço ele é inversamente proporcional à taxa. Então, se o preço sobe, a taxa cai, e se a taxa sobe, o preço cai, justamente para que ele consiga pagar o valor de face que é de R$1.000 lá no vencimento. Então, se você comprou esse título a uma taxa de 10,88 e a esse preço de 762 e a taxa ela suba, você vai ter uma desvalorização do seu título, porque o preço dele vai cair. E a mesma coisa é o inverso. Se você tem hoje a taxa de 10,88 e a Selic caia, isso vai valorizar o seu título. Com isso, você pode ter ali um ágio, uma valorização, caso você venha a sair antecipadamente. E tem muita gente que tenta fazer esse tipo de operação de marcação a mercado, só que acaba que é muito difícil, porque a gente não sabe que rumo que a economia vai tomar, que rumo que as taxas vão seguir, a ponto da gente conseguir ter uma noção de quando a gente vai conseguir sair ou não desse título. O ideal é saber exatamente se você vai precisar daquele recurso ou não, para não correr o risco de ter uma perda ali por conta de marcação a mercado. Certo, pessoal? Então, se esse vídeo foi relevante para você de alguma forma, eu peço que você se inscreva no canal, me ajudando a alcançar a meta de 100 inscritos. Deixe o seu like e também deixe aí nos comentários qual das classes de ativos que você possui na sua carteira. Um abraço!